Boa tarde a todos. Hoje nós estamos reunidos para mais uma reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Covid. Tem presente o vereador Paulo Ferrarese, o vereador Pastor Jair, o vereador Nicola, vereador Salésio Lima, o vereador Daniel e o vereador Miguel Perini. Nós estamos aqui com a presença do secretário Celito Cardoso, secretário de Finanças da Prefeitura de Criciúma, do Cascais, né, do funcionário de carreira Cascais, e também do Felipe, que vão fazer, então, a explanação sobre a situação econômica do município de Criciúma durante o ano de 2020 e até agora 2021, em relação à pandemia, e quais são, né, os estudos e que a Prefeitura está pensando e preparando para o enfrentamento, né, e a retomada do crescimento econômico do município. De antemão, quero dar as boas-vindas, né, para os 3 ilustres funcionários da Fazenda de Criciúma, agradecer a presença, e vocês, então, podem ficar à disposição, relembrando que vai ficar gravado, nós temos também a presença do vereador Zairo, né? Vai ficar gravado no YouTube para que as pessoas que irão fazer, então, né, procurar e acessar, vai estar no YouTube da Câmara dos Vereadores. Então, por favor, Celito, pode começar a explanação e depois dar as boas-vindas também. Boa tarde a todos. Tem que apertar. Gostaria de agradecer. Apertar. Só ligar o microfone. Aperta. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer essa oportunidade que a vereadora Roseli levou até a gente para falar um pouquinho sobre como foi o enfrentamento da pandemia durante o ano 2020 e falar um pouquinho também como nós estamos nos preparando e preparados para a retomada da economia. Acho que é por aí o tema. Exato. Nós vamos explorar um pouquinho. Eu trouxe aqui comigo o Felipe. O Felipe tem 4 meses de prefeitura, auditor fiscal desse último concurso, mas vocês vão ver que ele fala com tanta propriedade sobre o assunto que parece que ele tem, vamos dizer assim, 20 anos, porque ele ainda não está igual o Luiz, que tem 21. Mas aqui eu estou trabalhando com 2 inteligências raras e vocês vão entender assim por que eu sou um cara tão folgado enquanto secretário da Fazenda. Folgado no sentido de ter uma assessoria de altíssimo nível. O Luiz, embora auditor fiscal de carreira, ele hoje está deslocado fazendo o acompanhamento do valor adicionado, ele que ajuda em todos os cálculos, e convenhamos, né, Luiz? Contesta anualmente o balanço final, briga por milhões, a briga dele não é por reais, nem 2, 3 mil, é por milhões de valor adicionado, é membro do Conselho Estadual, diretamente vinculado ao secretário da Fazenda do Estado, e lá tem só a elite, digamos assim, do VA. O Luiz trabalha direto com o secretário da Fazenda, tem reuniões periódicas para discutir as variações, e isso tem trazido, assim, por ser um funcionário de carreira altamente dedicado, tem trazido um valor adicionado, agora literalmente falando, de maneira diferenciada para o município, por conta da dedicação dele nessa área. E o Felipe, vocês vão ver ele falar, parece que é um funcionário antigo. É paulista, é do interior de São Paulo, né? De uma inteligência rara, e vocês vão ver como é gostoso, então, trabalhar com pessoas assim que entram no âmago do negócio. Então, nós tratamos a Secretaria da Fazenda como o nosso negócio. E talvez por isso que hoje a gente é todo orgulhoso, né, dos resultados que temos alcançado. Nós continuamos com o conceito de rating em A. Nós temos poupança, geração de poupança, conceito A. Nós temos a liquidez, conceito A.
e a capacidade de pagamento conceito A, ou seja, o nível de endividamento do município conceito A. Então, nós temos o AAA aí na avaliação do crédito do município, e isso nós estamos trazendo desde 2019, 20 e 21, se tirar hoje, nós estamos no conceito A, se bem que nós estamos com o balanço fechado até julho, e lá aponta esse conceito. Então nós vamos falar um pouquinho, eu passo a palavra logo ao Felipe, para ele abrir os pontos que nós destacamos para a gente apresentar aqui hoje à tarde para vocês. Boa tarde a todos, senhores senadores, vereadores, senhora vereadora. Primeiro, agradecer ao nosso secretário Celito e o Luiz pela oportunidade. E hoje a gente traz aqui algumas ações que foram tomadas para o enfrentamento da pandemia e alguns planos que estão sendo desenvolvidos para que a gente consiga passar por essa difícil fase e sairmos vencedores dela. A gente pode iniciar a apresentação. Então, essa apresentação basicamente trata das medidas de enfrentamento à pandemia, as ações, os resultados e como a Fazenda aqui de Criciúma projeta os números para os próximos períodos, especialmente para 2022. Pode passar. O cenário era bem preocupante. A gente tinha uma previsão de um crescimento estrondoso nas despesas, especialmente com as despesas em saúde. A gente não tinha dimensão do que estava por vir. E, ao mesmo tempo, era uma tempestade perfeita. Nós prevíamos uma redução também nas receitas. O isolamento social, as pessoas em casa não estariam produzindo, obviamente não prestando serviços, e a nossa arrecadação possivelmente ia ter uma queda bastante grande. Acho que essa imagem retrata bem o que a gente previa. Nós, a Secretaria, especialmente a Secretaria da Fazenda, previu algumas ações, e 4 foram os pilares dessas ações e desses projetos. O primeiro deles era aumentar a eficiência, desburocratizar, desonerar os contribuintes e reduzir as despesas. Se esses pilares fossem atendidos, possivelmente a gente obteria um resultado satisfatório. E é a partir daí que a gente começa a apresentação. Próximo slide. A gente começa falando, dentre os 4 pilares, da redução das despesas, que era algo, talvez a primeira atitude a se tomar, e pelo que a gente vai ver, a Prefeitura teve uma postura bastante corajosa e, de fato, em termos populares, cortou na própria carne. Próximo slide. A primeira ação realizada foi o congelamento da remuneração dos servidores públicos. Então, em 2020, não teve o reajuste anual, e em 2021 também não vai haver. Só essa medida, em 2020, gerou, na verdade, economizamos 4,7 milhões de reais e projetamos para 2021 uma redução de 10,6 milhões de reais. O segundo ponto foi a redução nas funções gratificadas. Houve um corte de 30% nas funções gratificadas de todos os servidores públicos. Essa medida também apresentou um número bastante expressivo de 4,1 milhões de reais em 2020. Próximo. Isso aqui, Felipe, só queria destacar que essas funções gratificadas ficaram valendo durante um período de 2020 e no mês de setembro elas já voltaram para 100% do magistério e posteriormente para todos os demais funcionários também do município. Ela teve um tempo de duração. Perfeito. A terceira ação foi uma atitude bastante corajosa, foi a redução dos salários nos subsídios do prefeito, vice e dos secretários. 50% no salário do prefeito, 40% do vice
e 30% para os secretários. Essa ação gerou uma economia de 405 mil em 2020. A próxima ação foi uma redução drástica nas despesas com custeio. 30% com convênios, concessão de diárias, horas extras, combustível de veículos, máquinas e equipamentos, água, luz, telefone, materiais de consumo, entre outras despesas correntes de custeio da Prefeitura. Essa ação gerou uma redução de R$500 mil por mês e totalizou 4,5 milhões em 2020 e projeta-se 6 milhões para 2021. Avançando, agora entre os 4 pilares nós já falamos da redução das despesas, agora a gente vai falar das outras ações que visaram aumentar a eficiência, desburocratizar e reduzir a carga tributária do contribuinte de Criciúma. Me permite só mais uma parte rapidinho. A previsão no fluxo de caixa que a gente fez lá no mês de abril era de 40 milhões negativos para o fechamento do ano diante do cenário que se apresentava para toda a cidade e todas as cidades brasileiras naquele momento. Então, era o 40 milhões que nós estávamos mirando na redução de despesa para imaginar o fechamento no 0 a 0 do exercício 2020. Vocês vão ver que só o acumulado da redução da despesa, nós quase chegamos lá. Agora vem o segundo pacote de medidas, que é o da eficiência. Pode seguir com a apresentação. As primeiras medidas a gente colocou como ponto número 1, mas ele se subdivide, visaram a redução da carga tributária. Qual foi a postura do município? Basicamente, revogação da cobrança adicional de alvará para estabelecimentos em horário especial de funcionamento, ou seja, não tem mais a cobrança de taxa para quem quer manter o seu negócio aberto a partir de determinado horário. Uma outra ação foi a redução do ISS para as franquias. Então, com essa medida, você acaba atraindo empresas num momento muito difícil que talvez não estariam aqui agora se não houvesse essa redução do ISS. Aqui a gente vai falar da isenção de taxa de publicidade para microempresa e profissional autônomo. Isso foi uma ação pontual e já tem um projeto de lei bem ampliativo que a gente vai falar um pouco mais à frente dele. Bom, a segunda medida adotada foi o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS. Ela atingiu, a gente teve uma adesão de 21 milhões de reais em créditos que estavam parados, em aberto na Prefeitura, e as pessoas buscaram a Secretaria da Fazenda para aderir ao REFIS. Beneficiou mais de 11 mil pessoas físicas e jurídicas em 2020. E o REFIS, naquele momento, concedeu, entre outras vantagens, o desconto de 99% nos juros e nas multas. Novamente, eu queria fazer uma observação pontual. Foi o REFIS mais agressivo que nós fizemos até então na história do município. Foi a Câmara que acabou aprovando uma proposta de redução de 99% nos juros e multas. Ou seja, praticamente zeramos juros e multas e cobramos o principal. Ora, era o mínimo que podíamos fazer para buscar principalmente a adesão das CNPJs. Volume de desemprego elevado e portinhas fechadas também elevado. Mas mesmo assim, essa medida atingiu, conforme o Felipe falou, 11.200 contribuintes, que deu uma negociação média de 21 milhões. Não significa que o 21 já está 100% no caixa, porque teve gente... Isso como o parcelamento chegava em até 20 vezes, teve gente que aderiu até 20. Só que quem aderiu 20, o desconto era de 50. Quem aderiu 15, o desconto era de 70. E quem pagava à vista ou até 5 vezes, era de 99. Só para comparar com esse REFIS que nós estamos botando no ar agora,
que passou por aqui semana passada, é 50% de desconto nos juros e multas e pagamento único em até 3 vezes. Não tem opção de outros parcelamentos com desconto maior ou menor. Sequinho. Continuando, talvez essa próxima seja a medida, na minha opinião, a mais corajosa que eu já presenciei na minha carreira, foi a suspensão temporária de 32 mil protestos que estavam aqui no cartório de créditos tributários. Então, com essa medida, inúmeros contribuintes, provavelmente 32 mil, puderam emitir uma certidão negativa de débito e obter crédito no mercado naquele momento que era muito difícil. Então, a pessoa estava negativada, não tinha crédito, a prefeitura foi lá e suspendeu esses processos. Não extinguiu os processos, obviamente, mas temporariamente tirou essas pessoas da negativação. Presidente, a gente pode fazer a pergunta agora? Deixa eu ver depois. Da minha parte, sem problema. Pode? Pode. Tudo certo se quiser fazer a pergunta? Só um questionamento para o Felipe. Essa suspensão dos protestos gerou alguma dívida para com o próprio cartório, por parte da prefeitura? Foi uma negociação com o cartório? Como é que funcionou esse processo? Não, o Celito pode explicar melhor, mas não houve custo para a prefeitura. Nenhum, nem para o contribuinte, nem para a prefeitura. Foi em acordo com todos os cartórios a suspensão sem ônus. Vamos lá, próximo slide. A próxima medida foi uma moratória para o ISS do setor de eventos. Então, um setor que, sem dúvida nenhuma, não ia trabalhar. Então, foi postergado o pagamento dos débitos em atraso até 30 de novembro desse ano. Então, o setor de eventos teve esse benefício dessa moratória. A gente teve também a criação da nota fiscal avulsa para autônomos. Tá? Essa foi uma medida para evitar a necessidade da presença das pessoas, dos autônomos na prefeitura para tirar essa nota avulsa. Então, tinha um fluxo muito grande de pessoas e 16 mil beneficiou mais de 1.000 contribuintes que precisavam ir até a prefeitura tirar essa nota. Então, foi um avanço tecnológico implementado pela prefeitura. A próxima medida foi a criação do site da fiscalização tributária. Então, a gente tem um portal agora dentro da Fazenda em que os contribuintes podem tirar dúvidas de N espécies, desde a emissão da nota fiscal de serviço, como operar o livro eletrônico, como extrair uma certidão negativa de débito, sem a necessidade de se deslocar à prefeitura. Então, é um avanço na direção do governo digital, informatizado, que vem dando bastante resultado. A gente tem tido muito acesso nesse portal. Isso, Felipe, novamente, só uma parte. Um dos objetivos desse projeto, o 6º pilar que vocês viram no lançamento do pacote de sexta-feira, Criciúma Digital, é tirar as pessoas lá da prefeitura. E a pandemia ajudou muito para a gente acelerar tais medidas. Só com a consulta prévia, nós tiramos praticamente 18 mil pessoas por mês lá do Passo. A nota avulsa, tiramos mais 1.000. Com o lançamento agora do Aprova Digital, a gente vai tirar mais uma infinidade de pessoas que deixam de ir até a sede lá da prefeitura para fazer suas decisões. E um dos passos, né, Luiz, que nós estamos evoluindo de maneira muito forte, esperamos que agora com o cloud a gente possa chegar mais próximo a isso, é permitir os contadores fazer, por exemplo, num refis desse, a adesão do parcelamento dos seus escritórios também sem precisar ir lá. Porque hoje tu faz parcelamento do INSS, parcelamento na Receita Federal, sem precisar necessariamente ir até o INSS ou banco ou Receita Federal. E nós estamos caminhando a passos largos. Acho que ainda esse ano a gente inaugura mais esse passo para os contadores. Eles vão aderir e fazer seus parcelamentos direto dos seus escritórios em cima de qualquer programa que o município venha ofertar. Podemos continuar?
Aí houve uma outra medida, aqui visando os micro e pequenos empreendedores individuais. Essas pessoas antes não podiam emitir a nota fiscal sem um certificado digital. Então, com essa alteração, agora é gerada uma senha e esse MEI não vai ter o ônus de ter que comprar um certificado digital. Ele pode, com esse número que é gerado aqui pela prefeitura, entrar no sistema e gerar sua própria nota. Não é nada, vale R$300. Para os pequenos microempreendedores, às vezes esse valor é bastante significativo, né? A gente tem agora a consulta prévia online, é um projeto que já vinha caminhando e ele foi bem consolidado em 2020. A gente teve mais de 16 mil consultas prévias. As consultas, esses 16 mil contribuintes se deslocavam até a prefeitura. Hoje eles não precisam mais. Eles, com a consulta online prévia, eles podem fazer isso pela internet. Tivemos a criação do Núcleo de Fiscalização de Tributos Imobiliários. Esse foi um desmembramento realizado dentro da Fazenda, agora com novos auditores dedicados ao IPTU e ao ITBI, basicamente. E como é uma dificuldade bastante grande dos contribuintes, principalmente com o IPTU, isso gerou agilidade e eficiência para o cidadão de Criciúma. Ter um setor, uma divisão dedicada a esses dois tributos. Podemos avançar? Agora a gente começa a falar dos projetos de lei. Esses primeiros projetos estão sublinhados, já estão aprovados aqui pela Câmara dos Vereadores. O primeiro deles, bastante interessante, é a isenção do ISS e a taxa de licença de execução de obras para residências unifamiliares com área até 60 metros quadrados. Então, residências unifamiliares de até 60 metros quadrados, eles têm isenção do ISS e da taxa de licença de execução dessas obras. Esse projeto veio para acompanhar a Lei de Liberdade Econômica e padronizar e simplificar a legislação tributária. Podemos falar do próximo? A gente teve também já aprovado pela Câmara dos Vereadores a não incidência, não é nenhuma isenção, agora não incide mais a taxa de alvará para atividade de baixo risco. Isso já está aprovado. A gente tem aqui o projeto de lei, também já aprovado. A gente falou lá no começo da taxa de publicidade, agora é um projeto mais amplo. A taxa de publicidade foi revogada, então não há mais essa taxa no município. Beneficiará aproximadamente 1.000 contribuintes em 2022. Um próximo projeto é um projeto de lei também já aprovado, que é o enquadramento empresarial simplificado. Basicamente, ele visa desburocratizar e a liberação do alvará para as novas empresas. Depois, no final, se houver perguntas específicas, a gente entra nesse ponto. Projeto de lei. Agora a gente entrou numa fase de projetos que ainda não estão aprovados, são projetos de lei em estudo e vão ser oportunamente apresentados para avaliação dos senhores. Vê que nós estamos agora no capítulo da preparação para a retomada. Né? O primeiro estudo que está sendo realizado é para otimizar e readequar a lei de incentivos fiscais. Vai ser uma ferramenta para a atração de novos empreendimentos. Reestruturar e reduzir a COSIP, a contribuição de iluminação pública. Tem um projeto que está bastante avançado, vai ser apresentado. Reestruturar e reduzir a taxa de alvará de funcionamento das empresas. A gente está fazendo também um estudo para readequar essas taxas de alvará das empresas. E isentar os autônomos da taxa de alvará em 2022. Essa é uma outra medida que está em estudo e vai beneficiar, se aprovada, mais de 1.200 contribuintes. Felipe, tem previsão? O secretário tem previsão? Tem. Nós queremos trazer isso este ano, tudo aquilo que tem a noventena, né, Luiz? Para fazer valer já no próximo ano por um ano. Na verdade, a noventena
ela é um instituto criado na Constituição Federal e diz que sempre que crie-se ou majore esse tributo, além da anterioridade, ou seja, a lei tem que ser publicada no ano anterior, ainda tem que ser respeitado 90 dias. Nesses casos aí, não terão nenhuma situação de criação ou majoração de tributo. Muito pelo contrário, é para reduzir. Por exemplo, nós temos o caso da COSIP, em que a substituição de mais de 5.000 pontos de lâmpadas por lâmpadas de LED gerou, efetivamente, uma redução no consumo de energia. E isso vai permitir que o prefeito traga aqui para a avaliação dos senhores um projeto de lei para reduzir a COSIP de todos os contribuintes de Criciúma, né? Isso vai beneficiar todo cidadão criciumense, porque todo mundo tem uma conta de luz a pagar no final do mês, né? Então, a gente só está agora em fase final de apuração de qual percentual, para a gente também não colocar em risco, daqui a pouco, a arrecadação da COSIP ser inferior ao que a gente gasta, né? E aí ter que tirar dinheiro de creche, de saúde, de educação, para cobrir a COSIP. Mas assim que estiver pronto, e seguramente ainda este ano, já para valer a partir de 1º de janeiro de 2022. Mas ele tem a noventena, como vocês Não, porque não se está nem criando, nem aumentando. A redução não tem... A noventena existe só para situações de criação ou aumento. Então tá. Então tem como 4 meses ainda para mandar. Tá tranquilo. A gente não quer em nenhum momento mandar aqui no afogadilho, como se diz, né? A gente quer mandar com bastante prazo para discussão e tal. Mas é uma discussão gostosa, né? É bom discutir para diminuir carga tributária, né? Então, seguramente vai ser uma transação bem tranquila aqui nessa casa. E até para a montagem da equação, para chegar com racionalidade no percentual justo e adequado, nós estamos fazendo um estudo refinado com todos os fornecedores. Então, nós já recebemos das 3 cooperativas, que são prestadoras de serviço, e estamos empacados na Celesc, que é o maior parceiro da iluminação pública, e o relatório está difícil de aparecer. Então, independente desse relatório detalhado, nós já temos assim uma ideia de projeção. Só que ele vai ficar racional e enquadrado na equação depois que a gente receber esse relatório detalhado do parceiro ou do fornecedor de energia, que é o maior deles no município, que é a Celesc. Nós já temos da Coopera, já temos da Aliança, lá do Morro da Fumaça. Dando um spoiler para vocês, não é nada oficial ainda, mas eu, pelo meu sentimento de experiência de 21 anos de casa, eu acredito que vai girar algo em torno de 10% de redução linear para todos os contribuintes. Né? Então, isso é realmente algo significativo. Né? Linear, né? Pode lançar. Agora a gente entra nos números propriamente ditos. Então, falando as palavras do Luiz no spoiler, a gente começa dizendo o fim. Que, embora o cenário fosse alarmante, com as medidas de redução de despesas, aumento na eficiência, desoneração, os resultados superaram as expectativas. Houve um incremento real na arrecadação em 2020. A gente projeta um crescimento real maior ainda em 2021. Tivemos uma melhora expressiva na eficiência de trâmite dos processos administrativos e conseguimos reduzir a burocracia para o cidadão de Criciúma. Tem 2 indicadores que a gente usou aqui para efeito para fazer os comparativos. O Celito e o Luiz pediram que fossem feitos com tanto o INPC quanto com o IPCA. A Receita Federal usa o IPCA e aqui em Criciúma, nosso código, a gente usa o INPC para as atualizações, então a gente vai apresentar os números com os 2 índices, tá? Aqui a gente começa a apresentação com o relatório da Receita Federal de 2020, novembro, na verdade é dezembro, mas ela vai até novembro. O que a Receita coloca no relatório? Está disponível o link ali no rodapé. No período de janeiro a dezembro de 2020, a arrecadação alcançou um valor de 1.479.390 milhões, está em bilhões aqui, né? Representando um decréscimo pelo IPCA de 6,91%. Ou seja, a arrecadação federal
dos tributos administrados pela Receita Federal diminuíram em 6,91% em 2020, comparado com 2019. Algumas pessoas podem questionar, mas a Receita não cobre ISS, não cobre IPTU. Mas a Receita tem um bom indicativo desses números, que é o PIS e COFINS, que incidem também sobre a prestação de serviços. E dentre os tributos administrados por ela, nesse quadro à direita da direita da tela, só de PIS e COFINS houve um decréscimo de mais de 11% em 2020. Então, para a União não foi um momento muito fácil, aliás, foi bem difícil. Avançando, a gente agora começa a apresentar os números de Criciúma. Esse primeiro slide mostra a evolução da arrecadação nominal de Criciúma, 2019 e 2020. Receitas próprias, transferências constitucionais e os totais. As três, certamente os totais é uma soma dos dois primeiros, mas a gente teve um crescimento nominal expressivo nas receitas próprias e nas transferências. A título de exemplo, aqui só de receita própria, a gente passou de 180 milhões para 192 milhões, ou seja, num ano de crise como foi 2020, a gente conseguiu ter um aumento na arrecadação nominal do município. Já o próximo slide, sim, a gente consegue ter uma base de comparação mais efetiva. Os primeiros pilares mostram o crescimento nominal. E aí sim, nos dois próximos gráficos, a gente tem o crescimento real. Nesse primeiro, descontando o nosso crescimento nominal pelo INPC, nessa coluna do meio, e mais à direita, o crescimento real aqui descontando o IPCA. Então, na esfera federal, houve um decréscimo de mais de 6% na arrecadação, e aqui a gente conseguiu, mesmo com a pandemia, ter um crescimento real de 1,74% na nossa arrecadação. A gente avança mais um pouco, agora a gente tem... Pode passar. Aqui é uma discriminação dos tributos, por tributo das receitas próprias, os três maiores, que é o ISS, o IPTU e o ITBI, e ali à direita as demais receitas, taxas, enfim, todas as demais. Em todos os tributos, a gente teve um crescimento nominal expressivo em 2019 para 2020. Avançando mais um. Só um pouquinho ali, Felipe. Voltando. Acho que aqui é interessante a gente fazer uma pequena análise para compreender esse cenário. Vamos pegar o exemplo do ISS. Nós saímos de 71 em 19 para 77 em 2020. Qual era a expectativa natural que a gente tinha em relação ao ISS? Diante daquela cena que foi apresentada em abril, vai despencar. E qual foi a resposta? O nível de serviço em Criciúma, apesar do fechamento do setor de eventos, segurou firme assim. E um dos grandes pilares na geração de serviço foi, sem dúvida nenhuma, o investimento feito pelo próprio município. O município continuou contratando empreiteiras, continuou firme nas obras e não tirou o pé. Nós tocamos praticamente como um ano normal os canteiros de obra. Isso gera uma dinâmica de giro da economia muito interessante, porque vem o dinheiro público, seja ele de fonte de terceiros, financiamentos ou recursos próprios, paga os fornecedores, que pagam os seus fornecedores, que pagam os salários consumidos pelos empreiteiros e consumidos pelos prestadores de serviço dos empreiteiros. Isso gera uma cadeia de serviço muito interessante, garante a empregabilidade e dá esse resultado que nós estamos vendo aqui em plena pandemia. Por favor. Você falou aí de atividade? Não, está ligada. Você citou ali uma atividade, a construção civil. Né? A construção civil não parou, na verdade, na pandemia. Uhum. Se parou, ficou aqueles 15 dias, né, de março ali, que ficou todo o estado. Mas ela se manteve aberta, né, o tempo todo.
Isso foi também positivo, não só Criciúma, acho que todo o Brasil também, a construção civil que deu esse aumento aí, até porque o ISS que está ali, né? Era isso mais ou menos que de atividade foi a construção civil. Com certeza foi a principal, tanto que gerou crise nos preços e está aí a inflação que nós não podemos mais escapar dela, pelo menos até o momento. Os preços dispararam, o aço acho que variou mais de 70% durante o ano 2020, o cimento, os materiais de apoio, cerâmicos. Eu tive uma situação muito interessante, assim, ó. Uma amiga nossa lá veio pedir ajuda para comprar 5.000 tijolos, porque ela estava com a casa em andamento lá em Florianópolis, faltou tijolo. E ela não tinha onde comprar. Os primeiros tijolos ela comprou em janeiro por R$700 o milheiro, estava procurando a 2.500 e não achava fornecedor. Aí tivemos que usar de influência para ir até numa cerâmica aí e conseguiu os 5.000. E este dono de cerâmica informou, disse assim, ó, eu vou tentar te atender, mas eu estou com a minha produção até dezembro de 2021 vendida, comprometida com a construção civil e com algumas CNPJs que foram lá e pagaram adiantados, que foi a pior coisa que ele fez na vida, que ele não contava com os aumentos progressivos do produto, e agora ele vai ter que honrar a carteira. Vai te segurar. A sorte dele é que boa parte da matéria-prima ele tira atrás de casa, né? Na mina ali de argila dele. Vereador, contribuindo também nesse mesmo raciocínio, da mesma forma como a construção civil foi primordial para as contas municipais em termos de arrecadação de ISS, Imposto sobre Serviço, a construção civil também foi primordial para o Estado na arrecadação do ICMS. Então, aquela que o Celito mencionou, que eu cuido do movimento econômico, que é o valor adicionado, o Estado de Santa Catarina cresceu, ao contrário da União, muito em função da construção civil, que foi o que segurou, de fato, durante a pandemia, o nível de arrecadação do ICMS. E 25% do que o Estado arrecada pertence aos municípios, né? Então acaba retornando nas transferências concessionais. E a alimentícia também, que não frouxou, né? A rama alimentícia e de medicação continua igual, né? Diminuiu a questão de gasolina, acabou diminuindo bastante, as pessoas deixaram de transitar, né? Essas outras situações, mas alimentação, remédio, e aí aumentando violentamente a construção civil, acabou trazendo para um patamar de crescimento a arrecadação estadual. Próximo slide. Seguindo, agora a gente tinha falado das receitas próprias, agora a gente vai falar das transferências constitucionais. Essas duas primeiras colunas à esquerda são a cota parte do ICMS, que a gente chama de movimento econômico, que o responsável em grande parte por esse sucesso é o Luiz, que cuida dessas receitas, mas a gente teve um crescimento expressivo na cota parte do ICMS. Na cota parte do IPVA também tivemos um crescimento expressivo. A única queda nominal que a gente verificou foi o fundo de participação dos municípios. Isso, evidentemente, se explica quando a gente olha os números da Receita Federal. O Brasil como um todo teve uma retração econômica e esse repasse certamente foi menor do que o ano anterior. E essa continha nós ainda não aprendemos a fazer, né? O fundo de participação dos municípios é algo que a gente ainda está desenvolvendo uma metodologia de acompanhamento, assim como o Luiz hoje já faz com o ICMS, que é nossa grande fonte de arrecadação, aí 110 milhões em 2020. O fundo de participação dos municípios é verdadeiramente uma caixa preta. É uma caixa que todo mundo deseja conhecer e ninguém conhece. E te explico por quê. Criciúma já está no nível 4, são 4 níveis de repasse, com exceção das capitais, que além do nível 4 tem um plus, tem um adicional, né? Então, Joinville, por exemplo, tem o mesmo valor, até os centavos que Criciúma recebe. Então, vocês imaginarem lá um pequeno município lá de 200 mil habitantes de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, vai ganhar o mesmo tanto que São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.
Então, proporcionalmente, o que Criciúma recebe de FPM, pela nossa economia, é muito maior que, por exemplo, que Joinville recebe, que recebe exatamente o mesmo tanto. Então, para Joinville, para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para Porto Alegre, essa receita ela não é tão expressiva quanto aqueles municípios que estão também na faixa 4. Por isso, talvez, seja a grande dificuldade. Se Criciúma for lá em Brasília querer abrir essa caixa, é diferente de que São Paulo ir em Brasília querer abrir essa caixa. Criciúma tem um peso muito menor do que uma das grandes capitais, as grandes cidades do país. Então, o meu desejo era profundamente conseguir abrir isso, porque eles repassam para nós o que eles querem. Não há nenhum critério de controle, de checagem, de fiscalização. O governo federal disse, olha, estou te dando esse valor, nós pegamos, muito obrigado, e não tem o que fazer. Mas um dia, quem sabe, um dia, eu ainda antes de me aposentar, daqui a 19 anos, eu consiga ver uma situação diferente. Podemos avançar? Duvido. Próximo slide. Essa é uma comparação interessante. Aqui a gente tem o comparativo dos últimos 12 meses, 7 de 2020 a 7 de 2021, com o ano fechado de 2020. Então, e a gente visualiza de forma bem clara no gráfico que a gente continua crescendo em 2021. Então, nos últimos 12 meses, a gente já arrecadou mais do que 2020 como um ano fechado. Isso para todos os tributos, tanto as transferências constitucionais como as receitas próprias. Talvez ali no fim, as demais transferências constitucionais elas estejam muito próximas por conta do fundo de participação dos municípios. Mas a gente só vai conseguir, de fato, fechar esse número no final do ano e, quem sabe, trazer de volta para os senhores aqui qual foi a conclusão que a gente tirou desse relatório. Pode passar? Então, tem mais 4 meses para subir. Aqui é um outro comparativo, o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2021. Então, mais uma vez, 2020 já não foi ruim, foi bom, e 2021 está melhor. Então, o primeiro semestre de 2021, a gente também já cresceu em todos os tributos, a arrecadação em todos eles. E ali embaixo, na última linha, a gente tem uma projeção de crescimento nominal. A gente ainda não pode projetar a real, porque a gente não tem a inflação desse ano. A gente está vendo aí IPCA, uma hora dispara, outra hora recua, então só no final do ano, de fato, que a gente teria esse número com uma precisão mais elevada. E não agora, nesse momento, não daria para apresentá-lo. Por fim, mais o próximo slide. Esse gráfico é apenas para demonstrar como está quais são as fatias dos tributos, quanto eles representam aqui na arrecadação dos municípios, do município de Criciúma, as receitas próprias. Esse gráfico foi elaborado com os números de até 31/7. Então, a gente consegue visualizar que o ISS ainda continua sendo a nossa grande fonte de receita, com 37% da arrecadação, seguido das demais receitas, taxas, entre outras. O IPTU vem depois, com 23%, e, por último, o ITBI, que é uma receita importante e mostra para a gente como é que está sendo a transação imobiliária no município. Então, um crescimento nesse tributo específico também nos mostra que a atividade imobiliária continua, como o Celito já havia falado, bem forte em 2021. A gente tem, próximo slide, a última questão que a gente gostaria de apresentar hoje. Celito, o senhor gostaria de explicar esse ponto? Secretário? Sim. Aqui vocês perceberam aqui nas apresentações que nos repasses constitucionais o governo federal bancou. Embora com queda nas receitas, ele garantiu ali um Fundeb em bom nível, com crescimento real, que é uma transferência que ajuda no financiamento da educação. Ele bancou a saúde, ele bancou em vários outros pontos. Por conta desse repasse extraordinário, nós tivemos um break
nas promoções municipais e estaduais, que foi a Lei Federal 173. Essa medida de não repassar a inflação aos servidores no ano 2020 não foi uma invenção do prefeito Salvari e de nenhum governador ou prefeitos de outras quaisquer cidades. Vocês lembram muito bem que o município de Forquilinha, esse ano, por uma decisão da Câmara, repassou a inflação e sonoramente tiveram que voltar atrás, por conta de uma orientação clara e explícita do Tribunal de Contas. Então não teve jeito, nós tivemos que bancar isso aí sim. Nós queríamos trazer aqui um resumo também de todas as transferências e verbas por conta da pandemia, aquilo que nós consideramos extraordinário, as emendas, até as doações que aconteceu em função do hospital lá do Rio Maina, mas atrasou muito esse relatório até a nossa mão, acabou chegando hoje já 14h30, não deu tempo da gente juntar, analisar e fechar esses números. Excelente. Mas se vocês julgarem importante, a gente tem a fonte, eu posso complementar esse número para a vereadora Roseli e, oportunamente, ela repassa para os senhores. Presidente, dentro do assunto que até o secretário falou, eu e o vereador Paulo, a gente acompanhou de perto a comissão lá de combate ao Covid em relação aos valores que vieram do governo federal para combater o Covid-19. E veio um valor significativo para Criciúma, e até era interessante, se puder, a gente ter esse acesso, presidente, desses Sim. valores. Né? Eu posso por repassar, inclusive, essa apresentação, Celito, eu posso repassar no grupo ali, então, daí para vocês Mas ali terem. eu acho que não está específico, não, Felipe? Esse último capítulo, não. Não, mas daí o Celito era passa e interessante. daí a gente repassa. Eu repasso este e repasso para vocês também o que o Celito me repassar. O último slide ali, que esse ali faltou um número. Não, é só vocês- para... Eu sei vocês porque a gente conhecem. acompanhamos. Né? Eu peguei os relatórios do secretário lá daquelas reuniões Sim, de sim. sexta-feira, mas são muitas páginas, É verdade. várias fontes. E ali tem também recurso para o Hospital São José, que veio também, Tudo. está um Então, pouco misturado ali, né? Que foi Nós repassado. temos que fazer, Do Rio Mãe, né? temos que Exatamente. fazer este somatório, análise crítica para trazer o número verdadeiro, e Ok. seguro. Inclusive, não só do recebimento, mas da aplicação. Para onde que foi esse dinheiro? Certo. Podemos ir para o último slide? Sim. Pode passar o mais um? Esse é o último? É o último. Faltou um slide, mas era uma conclusão só. Esse é o último? Então, concluindo, no âmbito aqui da Secretaria da Fazenda, a gente está conseguindo sim vencer a pandemia com aumento de eficiência, desburocratização, desoneração tributária e redução de gastos. Pode passar? Eu acho que agora... Eu só queria, viu, secretário, parabenizar, né, todos vocês, o secretário, o próprio prefeito, né, por essa gestão no meio de uma pandemia, de situações difíceis, que Criciúma é a parte, viu? Nem todas as cidades conseguiram superar 2020, né? Mesmo vindo o recurso que veio do governo federal, mas mesmo assim eles não conseguiram. E Criciúma superou e superou muito bem, né? Por todo esse trabalho aí que foram feitos, né? Por vocês. A Câmara, sem dúvida nenhuma, nós contribuímos, né? Porque muitos desses programas aí foi aprovado na gestão passada pela Câmara, né? Mas parabenizar o trabalho feito pelo secretário e toda a sua equipe. Tem mais algum vereador que queira Obrigado. fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Acrescentar. É que, na realidade, eu sempre digo que são nos grandes problemas, né, e que a gente... Alguns desistem e outros vão em frente e crescem, né? Criciúma resolveu ir em frente e crescer. Nicolas?
Celito, esse refis que até o dia 30 de setembro, né, 30 ou 31 de setembro, pode ser... O pessoal pode aderir. Qual a expectativa, ouvi que tu falou hoje de manhã na rádio, né? Qual a expectativa de recebimento de adesão, de recursos para isso? Se o pessoal já está procurando, o que nós, vereadores, podemos fazer para ajudar nesse ponto também? É 100% na divulgação, porque a oportunidade é boa. A gente tem um estoque de dívida de em torno de 40 milhões. Claro que eu não acredito nesse 40, porque 20 deles se repete ano a ano. É aquela dívida ruim, difícil de cobrar. Mas o certo, nós temos que acreditar no 40. Desse 40, nós estamos acreditando, Nicola, em 20%. Estamos apostando aí. A conta que eu faço assim, ó, de 5 a 10 milhões de receita. Ô, Celito, o que eu estou fazendo? Agora nós estamos em... A palavra da moda agora é buscativa, né? É buscativa. Então, eu peguei todo devedor acima de 90 mil e a Josi e eu estamos ligando e marcando visita nas empresas e nos escritórios para levar a provocação ao vivo. Incrível, assim, a receptividade tem sido muito boa. Fechamos 2 negócios, e 2 visitas, 2 negócios fechados. Então, a gente está com uma expectativa que nós vamos chegar, acima de 5 milhões a gente deve chegar. Então, era essa a minha pergunta. Existe uma dívida muito grande ainda de contribuintes com a prefeitura? 20 milhões, boa. Sim, mas em relação ao que Fácil era, por exemplo, daquele refis que foi em 99%, ao que era em 2019? Muito menor. Bem menor, eles conseguiram? Bem menor. Porque assim, aqueles grandes devedores, a gente já acertou. Aqueles que comentava-se aqui na gestão passada na Câmara de Vereadores. Aqueles mais famosos, todos foram liquidados, e liquidados mesmo, assim, ó. O refis foi um grande atrativo, mas teve dia que a gente recebia lá uma transferência bancária de 9 milhões. Né? No outro dia recebi uma transferência de 3 milhões e meio. Eu não tenho, assim, hoje, devedor com volume desse tamanho. Mas os devedores que a gente tem são de valores menos expressivos, mas dizem que são os melhores pagadores. Então, é nesse sentido que vai ser a nossa persistência. O grande papel é a divulgação da oportunidade. E era um dinheiro perdido. Esse dinheiro é um dinheiro perdido. É um dinheiro que... o que não está no caixa, não está no caixa. Por mais que tenha sanções e penalidades, para nós ele tem valor quando ele está rodando no caixa. Presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Celito, Luiz, representantes, Felipe. Muito bom ouvi-los aí esclarecer aos vereadores. Celito, uma pergunta que mais ou menos a nossa presidente Roseli fez, mas uma curiosidade também. Quando o prefeito Salvador assumiu nesse mandato aqui, parece-me que ultrapassava 100 milhões a dívida ativa dos contribuintes ao município. Seria isso a dívida dos contribuintes? Quer dizer que já recebeu dessa dívida em torno de 60 milhões, mais ou menos, ou mais? Paulo, tem uma dívida, assim, que essa eu nem falo para vocês. Assim, é tu imaginar como é que nós vamos cobrar uma dívida do Curtume Dalbó. Nem existe. Como é que nós vamos cobrar uma dívida que está lá no estoque do Calçados Crisul, da Cesaca? São empresas que não existem mais, já deram baixa, mas elas estão lá com esse passivo que é difícil assim a execução. Não tem como resolver um caso desse, Celito, como alguma lei, alguma coisa assim? Não? Fica lá a dívida? A lei seria para dar baixa, mas legalmente não pode. Os débitos tributários, eles têm privilégios, preferências para cobrar. Mas antes dos tributos tem, por exemplo, a questão trabalhista. Trabalhista, sim. Então, só na questão trabalhista, o que tem de ativo já vai, e não vai sobrar, infelizmente, na grande maioria dos casos, dessas situações especiais, né? Uma possibilidade real de nós arrecadarmos aquilo ali.
né? O próprio passivo trabalhista já vai consumir com tudo. Fica essa herança lá, mas para registro histórico, assim, a execução é difícil. Tem uma cerâmica. E o número é significativo. Carbonífera Criciúma, por exemplo, que ela foi decretada falência agora, então ela tem dívida na prefeitura, um exemplo assim. Não sei especificar. Eu só especifiquei as que já sumiram do mapa, né? Que não existe mais. Entendi. Mais alguma colocação? Pierini, por favor. Boa tarde, presidente. O Celito, o Cascais, o Felipe. No início de 2020, ali, quando nós achávamos que todo mundo ia quebrar, né? Todas as empresas, parou em cerâmica tudo, parou o comércio, enfim, parou tudo. E passou 2 meses e, de repente, deu um boom aí. Né? Faltou, como tu falasse aí, faltou tijolo. Tijolo era uma coisa que tinha por tudo, era barato. Esse boom, será que vai continuar em 2022 também? Será que vai faltar tijolo também em 2022? Vai faltar tijolinho daquele que a Pierini produz também? Não, eu estou falando de tijolo mesmo. Pierini, tu acompanha a tua carteira lá e tu vai dormir bastante tempo tranquilo. Qual é a relação que eu faço? A relação que eu faço é com o índice inflacionário e a taxa de juro, a taxa básica de juro. Nós vínhamos com uma taxa básica de quantos, Airo? De 3% ao ano, né? Numa taxa básica de 3%, o dinheiro aplicado vai render quanto por mês? Tu divide 3 por 12, vai ser o que ia render o dinheiro na aplicação. O que aconteceu na pandemia? A taxa ficou segura lá embaixo. A tendência do poupador é assim, meu dinheiro está morto, parado. E ele olhando a casa dele o dia inteiro, às vezes afastado do trabalho, com mais tempo em casa, sem poder passear, sem viajar, ele arrumou a garagem, ele botou uma cerâmicazinha na cozinha onde não tinha, ele puxou um telhadinho, fez mais um quarto, ele investiu aquele dinheiro porque não tinha capacidade de rendimento. O que nós temos que acompanhar? A taxa básica de juros e o índice de inflação. Conforme o comportamento desses 2 indicadores, tu vai saber até quando vai perdurar o consumo. Quanto mais sobe a taxa de juros, menor vai ser o consumo. Porque se o dinheiro está rendendo, o poupador tem pena de lá tirar. Se não está rendendo, ele investe em outras coisas. A gente está vendo assim, é oferta e procura. A indústria do automóvel. Vocês passam aí nas concessionárias, as vitrines estão todas vazias. Não é porque nós estamos tão comprador assim. Primeiro porque está faltando o tal do semicondutor aí que está atrasando a entrega. Por outro lado, o preço dos usados disparou. Vocês comparem os carros que vocês andam, eles estão mais caros hoje do que quando vocês compraram. Algum dia vocês viram isso? Reduz a oferta, aumenta o preço. Nós vamos ter a mesma situação com o dinheiro. Reduz a oferta do rendimento, aumenta o consumo. Aumenta a poupança, reduz o consumo, vai reduzir o preço. É natural. Então, nós temos que acompanhar os grandes indicadores da economia para poder tomar por base as decisões do tamanho da carteira. Mais algum questionamento? Tudo certo? Nós temos o horário Da Covid, do Manuel, né? Então, eu vou deixar espaço para as considerações finais. Cada um pode colocar algum... É sempre um prazer enorme, enquanto servidor público, vir a essa casa. Me dignifica muito, me orgulha estar no meio de vocês, agradecer o apoio na apreciação dos projetos de leis, especialmente de ordem tributária, que são encaminhados para essa casa. Vocês são responsáveis por isso. Só ressaltando que, a pedido do prefeito e do secretário, nós
temos hoje lá os auditores fiscais uma autonomia muito grande, respeitando uma premissa única: 0% de aumento na carga tributária. Então, façam, o prefeito e o Celito nos deram carta branca, façam o que quiserem, mas não aumentem um centavo na carga tributária. E nós estamos conseguindo aumentos gigantes na arrecadação, sem aumento na carga tributária. Por exemplo, eu fui à rádio no começo do ano justificar o lançamento de IPTU. Aí disse, olha, quanto que vai aumentar o IPTU do ano passado para esse ano, 2020 para 2021? A inflação, o INPC, 2%, 3%. E quanto que vai aumentar o lançamento? Eu disse, quase 20%. Disse, então, Cascais, tu estás mentindo. Como se só vai aumentar a inflação? Como é que tu aumentou, que é 2%? Como é que tu aumentou 20% no lançamento? Porque a gente desenvolveu uma tecnologia lá de análise de imagens de satélite, por exemplo, verifica a existência de edificações onde na base de dados da prefeitura é um terreno baldio, e aí o contribuinte, são 2 casas, um que está regular paga lá sobre a terra, sobre a edificação e a coleta de lixo. E ao seu lado, aquele irregular, só paga sobre a terra, não paga a taxa de lixo nem a parte predial. Então, isso é inteligência fiscal. Isso é cobrar, não cobrar mais, mas cobrar melhor, ser mais eficiente. Essa é a nossa premissa. Vamos cobrar de quem não está pagando o que deveria. Vamos cobrar do sonegador de imposto. E não cobrar nada a mais daquele cidadão que já cumpre as suas obrigações. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa meta. E, mais uma vez, agradecer a possibilidade de estar aqui com vocês. Felipe? Só queria agradecer a atenção de todos, principalmente o Luiz, que tem sido o que eu me enxergo daqui a alguns anos, e ao Celito pela oportunidade de estar aqui apresentando esses números felizes para todos os senhores. Celito, por favor. Agradeço a Roseli pelo convite, a atenção de todos os senhores vereadores. Pelo nível de atenção e perguntas, a gente se sente muito confortável aqui. Ninguém dormiu, todo mundo conseguiu prestar atenção no assunto. E me orgulho muito de poder trazer aqui o Luiz e já o Felipe, embora com apenas 4 meses de casa. O Luiz era um cara assim, totalmente desconhecido na cidade. Nem na Câmara aparecia, né, Luiz? A gente arrancou essas inteligências lá, um pouco do ostracismo, do anonimato, e fizemos, claro, aflorar essas inteligências, e a criatividade deu no que deu aqui. Praticamente 100% dessas medidas adotadas nasceram da equipe técnica. E foram conseguindo apoio pela qualidade da informação, pela qualidade do dado e pela qualidade do comprometimento que tem esses técnicos concursados da área tributária. Muito obrigado. Nós também agradecemos, né, em nome da Frente Parlamentar, a presença de vocês, colocando também essa casa à disposição, se tiver alguma informação a mais, algum questionamento. Esperamos que essas leis novas, né, de redução de tributos venham realmente até o final do ano, que a população vai estar agradecendo. E muito obrigada pela presença de vocês, pela disponibilidade, e parabéns pelo trabalho, que realmente são nas grandes dificuldades que as pessoas com capacidade, elas conseguem se sobressair. E vocês, né, a Prefeitura de Criciúma, a parte econômica, conseguiu fazer isso com maestria. Então, parabéns para vocês, Celito. Obrigado. Então, nós encerramos, né, nossa reunião de hoje. Muito obrigada pela presença de todos.